Nosso fraterno boa tarde a todos. Boa tarde. Que sejamos acolhidos na paz dos nossos mentores espirituais, de Jesus, os trabalhadores da casa. Vamos buscar uma sintonia com Jesus neste momento, agradecendo ao Senhor da vida pelo presente espaço dedicado ao autoconhecimento. Pedir a esses espíritos amigos que nos intuam na direção do bem e da paz, que não reparem nas imperfeições que carregamos neste momento ou nos momentos do dia a dia da nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela presente encarnação, pela família, pelo pão material e, sobretudo, pelo pão, alimento espiritual que nos dás com a tua doutrina. Pedimos que estenda esta prece, Jesus, aos desencarnados sofredores, aos encarnados sofredores, a todos aqueles que precisam da tua luz, da tua paz, as recentes vítimas, Senhor, de Brumadinho, Minas Gerais, às crianças e aos professores e demais envolvidos no episódio da escola de Suzano, aos irmãos muçulmanos que estavam ontem no episódio trágico da Nova Zelândia, e também, Senhor, aos algozes que se comprometeram seriamente com esses episódios. Também a eles nós te pedimos que coloque as tuas bênçãos e luzes, aclarando caminhos, conforte a dor de todos. E que onde haja, Senhor, uma réstia de sofrimento, independentemente de rótulo religioso, que a tua paz, teu evangelho, a luz do teu amor e da tua mensagem possa chegar, agora e sempre, como tens feito conosco, desde que aqui estivestes encarnado entre nós. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja, Senhor. O capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, o jugo leve. Está lá em São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Comenta o Sr. Allan Kardec. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem lhe suavizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, e uma condição à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve. Essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Nosso fraterno, então, um abraço a todos. Eu estava comentando com a Miriam que o tempo passa muito rápido. É a segunda vez que a gente conversa aqui na casa, mas a primeira foi em 2004, e foram 15 anos passados, lá no Jaraguá Esquerdo ainda, a convite do Sr. Hermínio. E eu, outro dia, na internet, na rede social, me deparei com o endereço, ou no Google, me deparei com o endereço da casa. Eu já sabia da sede nova, e fui pesquisar. Digo, puxa, eu quero conversar com o Sr. Hermínio. Mas eu não tinha ainda, Miriam, me flagrado que 14 anos tinham se passado. E ele esteve também uma vez fazendo um curso conosco em Barra Velha.
E eventualmente algum irmão nosso daqui de Jaraguá, que veraneia em Barra Velha, a gente perguntava: o seu Hermínio? O seu Hermínio está lá, firme, lá no Jaraguá esquerdo. E disse: um dia tenho que ir lá. Mas a minha vida profissional me direcionou daí para Itajaí, Penha, mas sempre morando em Barra Velha. Mesmo quando eu trabalhei aqui em Jaraguá, ia e voltava todos os dias, e não houve oportunidade. Então achei o endereço da casa, já vi algumas fotos da casa nova, e tinha lá um contato. Era o celular do Sinésio, a quem eu não conhecia. E nós tínhamos uma proposta do Fábio para vir para Santa Catarina, pela primeira vez para o norte da cidade, e precisávamos então, Júlia, abrir portas para o Fábio. Nós temos que abrir as portas. Vou entrar em contato com o seu Sinésio. Aí entrei em contato com o Sinésio. Disse: nossa, Gilvão, eu acho que a casa, pelo menos a sede nova, né, Miriam, não tinha recebido ainda um convidado, né, de fora para fazer um seminário, uma capacitação. Vamos aceitar o Fábio, sim. Então, assim, portas abertas, né, Júlio, na primeira hora. E fiquei muito feliz. Trouxemos, então, o Fábio. Depois abrimos as portas para a Celina, da TV Mundo Maior. E a casa sempre muito afetiva. E eu dei aquele abraço forte de 14 anos de saudade no Hermínio. Só que a vida nos impõe algumas surpresas no caminho. E nós comentávamos com o Dorival Estrela na vinda, e depois também novamente com a Miriam, que os Espíritos ensinam que alguns sinais são dados pela espiritualidade que norteiam a vida da gente e norteiam o entendimento da gente das leis soberanas da vida. São sinais muitas vezes tênues, outros mais fortes. E aí vem a desencarnação do Sinésio. E aí vem a desencarnação do Hermínio. Sinais. O Dorival comentava: que compromisso esses dois espíritos assumiram do outro lado da vida, de estruturação da doutrina, de vivência da doutrina, de deixar claro, o trabalho é coletivo, não pode ser personificado apenas no Sinésio e no Hermínio, mas o trabalho tem sempre que ser personificado naquele grupo que o desenvolve. E por isso o Sr. Allan Kardec, né, Júlio, não quis que se chamasse de kardecismo, porque não era a doutrina, e não é a doutrina de Kardec, mas é a doutrina dos espíritos, sob a égide do Espírito de verdade, sob o comando do Cristo. Então Kardec abriu mão do próprio nome, que era Hipólite, não queria que personificasse nele. Surgiu o nome de encarnações passadas, Allan Kardec. Então ele despersonalizou a obra, porque ele já era um intelectual e um gramático conhecido na França, e aí emerge o Kardec cientista. Então o trabalho do Hermínio e do Sinésio não é o trabalho só do Hermínio e do Sinésio, mas a desencarnação próxima de ambos é um indicativo de um compromisso espiritual, de que uma etapa estava encerrando. Mas a doutrina espírita nos diz que a morte não existe. Então a etapa, Miriam, encerra num plano, mas ela acaba se transpondo para outro plano. E longe ambos das amarras da carne, do corpo físico. Imagine o que eles vão fazer agora. Se eles conseguirem um projeto como esse aqui, o que eles vão fazer do lado de lá juntos? O que já estariam fazendo? Então a gente se emociona, porque retornar a casa sem eles fisicamente, né, nos toca sobremaneira. Queria ter estado mais com ele, viu, menino? Especialmente com ele, porque o Sinésio eu falei só aquela vez. Mas tudo passa muito rápido. Vamos hoje falar de fraternidade. Um conceito que num primeiro momento a gente conhece, né? É o conceito da própria prática espírita, porque se há hoje, por exemplo, aqui uma palestra espírita, uma casa estruturada, com atividades diárias, isso resulta, como nós falamos, do trabalho coletivo, que é movido pelo amor e que é movido pela fraternidade. Qualquer grupo religioso voltado para o bem, ele se estrutura em bases reais de fraternidade.
Eu não sei se vocês viram, mas pelo menos acho que para o Júlio e para a Miriam eu mandei. A iniciativa dos nossos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no dia 8 de março. Eles compraram perfumarias, sabonetes, rosas e saíram nas noites de São Paulo presentear as prostitutas que estavam no seu ofício, abraçando-as, acolhendo-as e entregando para elas aquele perfume, aquele sabonete, aquela flor. Isto é o cristianismo em movimento. Isto é a fraternidade. Os mesmos adventistas que instalam barreiras nas estradas de acesso à Aparecida do Norte e acolhem com água gelada, com massagem nos pés, os romeiros católicos de Aparecida. Este é o conceito da verdadeira fraternidade. Uma fraternidade tão bela e tão elevada que não tem rótulos, porque eles poderiam fazer só para eles, no âmbito da doutrina deles, falando especificamente dos adventistas. Poderíamos nós espíritas fazermos a nossa fraternidade, o nosso congraçamento somente entre nós, mas o Chico acolhia espíritas, não espíritas, agnósticos. Chico psicografou para judeus, Chico psicografou sobremaneira para católicos, para evangélicos. O Chico não fazia diferenciação. Uma notável médium de cura da cidade de Juiz de Fora, dona Isabel Salomão de Campos, tem lá uma estrutura chamada Casa do Caminho, uma instituição espírita. Está ela hoje com seus 85, 86 anos. Mediunidade de cura comprovada. Ela tem as portas dos hospitais de Juiz de Fora abertas para aplicar passes a qualquer hora do dia, quando os espíritos a notificam que determinada pessoa precisa. Ela esteve anos atrás no programa da Ana Maria Braga. Ela é muito conhecida em Minas Gerais por conta do seu dom de cura comprovado e vive apenas para a doutrina espírita. E ela foi um dia entrevistada na TV Globo, no Globo Repórter, falando dos fenômenos que marcaram a vida dela. E quem entra também na reportagem falar da época era o padre Vicente Zacaron, que era o pároco de Juiz de Fora naquela ocasião, e diz assim: eu vejo e entendo a presença de Dona Isabel aqui em Juiz de Fora como uma manifestação da misericórdia divina. Padre, estes laços de fraternidade nos levam a refletir sobre o conceito da palavra. O que é fraternidade? O que é estar num ambiente entre irmãos? E os espíritos falaram muito de fraternidade na psicografia de Chico Xavier, e nós juntamos alguns conceitos, alguns ensinos esparsos dos espíritos para a gente poder refletir sobre esse conceito. Neste momento em que nós estamos, até ontem o William Bonner falou, no Jornal Nacional, que ano de 2019? Nós estamos nesse ano das tragédias que já aconteceram e ainda estamos em março, né, Júlio? Estamos em março ainda e já aconteceu tanta coisa triste. Alertado a situação que foi pelo próprio Chico. Alguém já assistiu o vídeo do Chico no Pinga Fogo em 1971 na TV Tupi? O Chico fala do momento em que o homem pisou na Lua, o Cristo, junto com autoridades celestes, falou: olha, essa turma da Terra, Cristo não falou assim, mas essa turma da Terra tem que se aguentar e não entrar numa guerra de extermínio nas próximas 5 décadas. O Chico fala isso textualmente no Pinga Fogo. Alguns chamaram isso de data limite de Chico Xavier. Tem vários vídeos do Chico, vários vídeos sobre o tema, mas o Chico diz, em 71, para uma audiência de 100% na TV Tupi, ao vivo, na época apenas para São Paulo, não tinha cadeia de TV na época, depois as fitas da entrevista do Chico foram para o Brasil inteiro. O Chico faz o alerta e diz que o Cristo estabeleceu essa diretriz de 50 anos, se eles não entrarem numa guerra de extermínio. Vai acontecer a transição, vai acontecer o mundo de regeneração. Espíritos mais adiantados virão. Agora, se eles se matarem uns aos outros, a situação vai ser muito complicada.
Então, este ano, realmente, 2019, se o Cristo coloca como ponto de partida do prazo a pisada do homem na Lua, que foi em 1969, é 2019. E o Chico sabia do que ele falava. E nós estamos vendo o que está acontecendo neste 2019. As agruras que já estão se desenvolvendo. Nós estamos às voltas com discursos perigosos de preconceito. O próprio atirador da Nova Zelândia ontem falou, ele dedicou a sua ação a outros 2 atiradores, o da igreja de Chatsworth e o matador dos estudantes da Noruega. Extremismo político radical. Não interessa aqui se é esquerda, se é direita. Extremismo é sempre extremismo. E nós estamos vendo líderes mundiais extremistas nesse momento, acirrando essa polarização do globo. Temos que orar por eles. Situações difíceis, inclusive no Brasil, inclusive com aqueles que hoje conduzem o Brasil, que chegaram pela escolha dos próprios brasileiros. Então nós temos que pensar muito nisso e temos que orar por eles. E fraternidade, então, fazer valer esse conceito já no primeiro slide dos ensinos de Chico, com um trecho do nosso Emmanuel, no livro Vida e Caminho. Não é um livro muito conhecido da doutrina espírita, não é como o Pão Nosso, são livros mais conhecidos. Emmanuel fala o seguinte, fala fazendo uma análise quando nós devemos aplicar o conceito de fraternidade para nós próprios, no nosso próprio ego. Quando ele diz assim, quem puder abandonar a velha e petrificada concha do eu para escutar os ensinos do Cristo na acústica do coração e da consciência, de certo não encontrará outra senda que não seja a da verdadeira fraternidade. Veja, fraternidade aplicada no ego é aquela em que você reflete sobre o seu próprio egoísmo, sobre as suas próprias limitações e falhas, fazendo autocrítica, e é tão difícil a gente aceitar que se critique a gente mesmo, né? Outro dia, anteontem, em casa, eu estava na Rádio Espaço Espírita ouvindo, e minha esposa não é espírita, é católica, mas ela adora a novela das 6 que tem conteúdo espírita. Ela foi lá e desligou a rádio e botou na TV Globo para ver a novela das 6, o espacinho, o intervalinho da aula que ela tem quando ela vem em casa. Eu já fiquei bravo, poxa, fala comigo, eu estou ouvindo a rádio, poxa. Aí, toca o telefone dela e toca o meu telefone. Ela atende o dela primeiro. Aí eu peguei e estava gravando no WhatsApp. Eu disse, tu pode fazer silêncio aí? Ela, o meu trocou primeiro. Aí eu já, veja que palestrante perfeito, né? Assim, mas você desligou a rádio sem falar comigo. Você veja bem, olha, fraternidade para nós mesmos. Nós estamos petrificados ainda dentro da gente e temos que entender que para escutar o que Cristo quer de nós, nós temos que acessar ensinamentos e refletir no coração e na mente. É dosar informação e razão. Claro que o nosso impassezinho doméstico também terminou por ali mesmo. Fomos, tomamos o café e tal, não teve maiores consequências. Mas dali para dar uma briga no lar, já é 2 toques, né? Porque marido e esposa quer ver quando os 2 estão de férias, né? Eu tinha férias sempre em janeiro junto dela, que é professora, e também tem férias em janeiro. 24 horas o casal junto, e a atrito está certa, né? Veja bem, onde escutar os ensinamentos de Jesus? Emmanuel diz que tem que ser no coração e na consciência. Se for só no coração, você vai ter uma reação e uma assimilação muito emocional da mensagem de Jesus. Se for só na consciência, você vai ter uma assimilação do Cristo só, ou possivelmente somente em termos racionais. Não pode nem um extremo nem outro. Tem que haver uma dosagem desse ensinamento dentro do nosso coração e também na nossa mente. Emoção e razão. Voltando à questão de casal. Geralmente, casal tem um mais apegado à emoção e outro mais apegado à razão. Na minha relação com a Angelita, eu sou a emoção e ela é a razão.
Ela não chora nunca, difícil. Eu choro com propaganda de detergente na televisão, a tristeza. E aí que a gente dá certo, porque são diferentes. E quando Emmanuel diz ensino do Cristo na cruz de coração, ele quer dizer isso, coração e consciência juntos para a gente dosar as emoções e a nossa capacidade de ensinamento. Eu tenho um conhecido nosso, meu Dorival, que é professor e que não quer mais ir na casa espírita. Ele disse, Gilvan, ele é espírita e é muito ligado, ele é professor numa aldeia indígena em Araquari, e é muito ligado ao drama dos indígenas e tal. Ele disse, Gilvan, eu estou muito decepcionado com o movimento espírita. Aí ele vem com esse discurso, os espíritas elegeram esse governo no Brasil, esse cara só fala em arma, e tem que bandido bom e bandido morto, eu não vou mais. Pedro, você não pode deixar a casa espírita por conta da tua ideologia política, primeiro, e por conta do movimento espírita. Porque se qualquer um de nós conviver com o Gilvan aqui uma semana, vocês vão ver os meus defeitos surgirem. No dia a dia da convivência, na casa espírita, no trabalho, na família, os nossos defeitos, eles emergem. Então, assim, a tua ideologia política, se você não gosta do A ou do B, a tua ideologia política, ela pode estar no máximo ao lado da tua filosofia religiosa. Ela não pode ir para cima. Porque uma coisa é doutrina espírita, né, Miriam? Outra coisa é movimento espírita. Se tem espírito em rede social defendendo que a população tem que estar armada, indo contra o próprio ensinamento do Evangelho, de Kardec, de Chico, é o ponto de entendimento da pessoa. Com certeza, há outros entendimentos que ela tem da doutrina que são mais sintonizados com a mensagem de Jesus. Não é por causa desta pessoa que você vai deixar a doutrina. Assim como aquela mesma pessoa, de repente, pode notar em você algo que ela não gosta, e diz, eu não vou mais na casa espírita por causa do Gilvan. Uma vez teve um ônibus livraria espírita lá em Barra Velha, a gente conseguiu alguns pontos para estacionar, e o senhor veio lá de Uberlândia e vendia livros naquele ônibus e distribuía o folheto do Jesus de Nazaré, que era a casa que nós estávamos. Aí, um livro, uma mensagenzinha, um folheto. Aí entregou para uma senhora, um senhor, não sei, na época, já faz tempo. Aí, assim, esse centro é aqui? Ele disse, é aqui de Barra Velha. É o centro do Gilvan? Aí o seu adjunto, sim, é o centro do Gilvan. Não vou lá, não gosto daquele cara. Então ele não pode exigir do outro aquilo que muitas vezes o outro também não sintoniza com a gente. Lei de afinidade é algo muito sério e é muito pessoal. Você se afiniza, né? Com um grupo, com um determinado grupo, com um determinado familiar, com outro menos. O Evangelho nos explica as causas anteriores, atuais, das afinidades também em vidas passadas. E, então, não tem outra estrada, segundo Emmanuel, que não seja essa da fraternidade, mas de uma fraternidade para nós e que atente à razão e também à emoção. Vamos a Meimei, o Espírito Meimei, outro livro pouco conhecido do Chico. Temas da vida, fraternidade e união. Diz ela, entrelacemos nossos braços para que a fadiga não nos assalte os corações. O que ela está falando da fraternidade aí? Ela está dando a seguinte lição: fazer o bem cansa? Cansa. Nós somos espíritos encarnados num corpo físico sujeito às dificuldades da nossa própria existência. Esses dias eu estive em Barra Velha, me permita usar mais uma expressão pessoal. Eu estive em Barra Velha, troquei o óculos. Não ficou muito ajustado. E daí a moça disse assim, ao oftalmo lá, olha, João, no próximo você vai ter que ir para o... Antigamente falava bifocal, né? Agora é multifocal. Você vai ter que ir para o multifocal, porque assim, depois dos 40... E agora eu já estou assim, para ler bem pertinho, eu já tenho que tirar, até fazer o multifocal. Veja bem, nós estamos sujeitos às limitações do nosso corpo físico. E o que a Meimei fala, né, a nossa irmã Irma de Castro Rocha, a apelida era Meimei, ela fala o seguinte: quando os braços estão juntos através do processo da solidariedade, da fraternidade, a fadiga nos pega de maneira mais difícil. Quando a gente une
Bezerra tem uma expressão, nós vamos ver um pouco do Dr. Bezerra mais adiante. Bezerra tem uma expressão que diz assim, que uma vara só é frágil, mas um feixe de varas juntas se fortalece. Essa é uma expressão muito séria, né? Juntou um feixe de varas, você vai ter mais dificuldade de quebrar, ou quase não vai conseguir, por conta da união. Isso tem que haver na casa espírita, na família, no trabalho, esta união de braços dados, porque daí podemos até cansar, mas vai demorar mais, porque a estrutura vai ser melhor. É esta fraternidade adaptada ao conceito de união. Ontem eu vi no site da BBC de Londres, da BBC Brasil, um caso que aconteceu, não sei se foi em Londres ou na Europa, né, que 3.000 galinhas se juntaram numa criação de galinhas e deram uma lambada na raposa. E a raposa saiu correndo. É um fato real que aconteceu, está na BBC de Londres. Eu disse, meu Deus, até as galinhas têm mais consciência de classe que a gente. Porque espírita não se une, no trabalho é uma tristeza, aquelas divergências, em casa com familiar difícil, e a gente vai se separando. E quando a gente separa, a varinha fica mais fininha, e aí mais difícil de quebrar. Juntos, nós somos força e somos também resistência. Pode passar o próximo. Essa é a lição de Meimei. Nós vamos agora, Emmanuel, Marcas do Caminho. Vejam que são livros do Chico, que a gente separou essas falas, são livros que não são tão conhecidos, né? É importante a gente saber que existem livros do Chico esparsos nas casas espíritas, no Brasil inteiro, que contém ensinamentos muito importantes. E claro, a gente tem os best-sellers, né, Miriam? Vai lá, Nosso Lar, Paulo e Estevão, Boa Nova, a série André Luiz, aí como todo, e a gente esquece, Pão Nosso, e a gente esquece de alguns livros do Chico aí, ó, pouco conhecidos, e mesmo espíritos anônimos que escreveram aquelas cartas dos pais para os filhos, são livros que quase não vendem mais hoje, né? E que tem ali naquela carta daquele filho para o pai, às vezes um ensinamento profundo, e a gente procura muitos livros do Chico mais conhecidos, nas feiras do livro e tal, vende mais, nos sites, vende mais os livros mais conhecidos, mas nós temos também que rever e revisitar os livros do Chico menos conhecidos, porque tem muita coisa boa nesses livros também. E o Emmanuel diz no Marcas do Caminho o seguinte: como é que se aplica a fraternidade no bem? Sempre que o teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, olvidando a ti mesmo a que os outros se elevem e se rejubilem, aguarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade. Veja que poético que é Emmanuel e que beleza, a beleza dessa expressão. Primeira lição de Emmanuel na frase: não sejamos condescendentes e simpáticos com aquele que tem dinheiro e deixemos de dar bom dia para o rapaz que trabalha na coleta de resíduos. Não adianta você ser espírita e estar na casa espírita e não dar bom dia para o porteiro do teu prédio. Não perguntar se falta alguma coisa para a sua secretária do lar, cujo termo popular é doméstica. Não adianta isso, né? Tratar bem a pessoa bem apessoada, né? E deixar aí, muitas vezes, o morador de rua, que seja com uma rápida prece, que seja vá com Deus, meu amigo. Um conhecido meu, esses dias me contou, esse Gilvan, eu estava com um fardo de caixas de leite longa-vida lá em casa, próximo do vencimento, e passou um andarilho, 2 andarilhos num carrinho de coleta, e me pediram alguma coisa. Eu senti que eles queriam dinheiro, porque quando eu entreguei o fardo de lixo, eles não gostaram. Mas você fez a sua parte, né? Passa aquele donativo, passa aquele bem. E se não puder fazer nada mentalmente, se expresse. Deus te abençoe. É isso, né? Boa vontade, servindo em nome do bem. Se esqueça de si mesmo. O Chico Xavier, ele se esquecia de si próprio. Quem viu o Chico nas suas roupas, nas suas vestes, na simplicidade do seu lar, não se acreditava que aquele homem era o autor de pérolas literárias como o Chico recebeu, que assombraram, né, o meio acadêmico na época. Mas esse esquecimento de si mesmo,
essa virtude de pensar mais no outro do que si próprio. Outro dia, já faz um tempinho, eu estava na TV, numa das TVs católicas aí da Parabólica, estava passando um documentário dramatizado da vida de Amabile Visintainer, né, a nossa Santa Paulina aqui do Vígulo, em Nova Trento. Esta mulher notável, que trazia nas suas costas um doente para tratamento médico, colocava na carretinha, não tinha cavalo, não tinha burrinho, e ela empurrava a carretinha de Nova Trento para levar ao médico em Itajaí. 60, 70 quilômetros. Isso é um traço de santidade. E naquele documentário mostrava, depois do avanço da idade dela, ela sai de Santa Catarina, vai para a congregação que ela fundou também no interior de São Paulo, e ela já estava idosa, se desenhou ali o diagnóstico clínico do diabetes, ela teve que ser operada e ela perdeu um dos braços amputado por conta do avanço da doença. Quando ela retorna para a congregação, já sem condições físicas de tocar a congregação, ela pede um espaço no porão daquele setor do convento, e ela termina os seus dias naquele porão, na mais absoluta humildade, sem o braço, sentada numa cadeirinha, numa mesa, com uma mão só, confeccionando flores a serem vendidas e gerar renda para a instituição religiosa. Isso é demais, né, gente? Segurava com a boca, botava um pedacinho do artesanato na boca, pegava o outro, ia fazendo, ia colando com a boca e com um dos braços, já idosa. Isso é um traço de santidade, de espíritos, tão poucos que tem aqui hoje. Tão poucos que tem aqui hoje. Né? Veja bem, né? Santas irradiações da própria bondade. Irradiar a própria bondade através dos espaços de renúncia, né? Que muitas vezes nós mesmos não sabemos como fazer, mas uma hora nós vamos ter que começar. Pode avançar, vamos ao próximo. Eu acho que é Emmanuel novamente. Sim, é Emmanuel que nos dá essa lição do livro Cartas do Coração. Fraternidade na nossa vida social, na vida de relação. Busque se relacionar com as pessoas de todos os níveis sociais. Novamente, voltando àquela história do mendigo e do príncipe, né? Tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Indispensável marchar em companhia dos outros, onde os outros lutam e choram, a fim de que possamos ampará-los com eficiência. É o sentir a dor do outro, é o se irmanar com a dor do outro, é ver no outro um filho do Calvário, como nós mesmos também somos. Agora, interessante, todos os níveis sociais. Quando Emmanuel fala em avançar fronteiras, o que Emmanuel quer dizer? Muitas vezes a gente se reduz, né, Júlio, no nosso ambiente, e a gente acaba só tendo relação. O espírita é muito assim. Você tem a família, você tem a casa espírita, que é a extensão da tua própria família, que é a tua família espiritualmente falando, e aí você tem ali o grupo do trabalho. Quando está com a turma de trabalho, só se fala de trabalho. A minha esposa recebe os amigos professores lá em casa, e tem 2 casais de professores que são nossos melhores amigos, e eu sou jornalista, eu fico de fora, né? Eles falam de plano curricular, metas, gestão escolar. E aí você se sente tão deslocado. Ou se eu me reúno um pouco com jornalistas, mas outro dia me reuni com amigos do tempo da faculdade. Foi só fala do ambiente profissional. Ou se está no meio espírita, só fala da doutrina espírita. O papo é quase só espiritismo. Se está no meio da família, é aquela conversa do domingo. E às vezes a gente não sai, não caminha, né? A gente não abre-se para outros horizontes, ou não estreita o laço com um vizinho próximo, né? Um vizinho, muitas vezes, no caso dos prédios, aí dos apartamentos, você não sabe nem quem mora do lado. E o Emmanuel propõe que nós ampliemos essas fronteiras de relação para que a gente possa estabelecer a fraternidade na vida de relação, na vida em sociedade. Porque
Já diz também André Luiz numa outra passagem: os outros buscam Deus em ti. E muitas vezes você tem uma palavra amiga para falar além fronteiras, além destes primeiros espaços nossos: família, trabalho, casa espírita. Ir além, avançar, né? Fazer, levar a mensagem espírita. Temos as mensagens impressas, distribuamos as mensagens impressas. Quem está na casa espírita pede para o dirigente da casa, alguém tem um comércio muitas vezes, coloca lá uma mensagenzinha, né? Nós estávamos conversando com o Júlio, agora com o advento da internet, do WhatsApp, é um volume avassalador de informação. Antes a gente não tinha informação nenhuma, agora nós temos informação demais, nós temos informação falsificada, né, que é um fenômeno desses dias modernos, as fake news, né? Você não compartilhe nada que você ache estranho sem primeiro ir no Google, ver se os sites especializados já não desmentiram, porque muitas vezes até reputações você está destruindo por conta das matérias falsas. É perverso, mas é verdade. Eu já compartilhei e depois eu fui ver, puxa, mas fui pesquisar no afã de querer levar informação para a gente. Aliás, jornalista é triste, né, gente? Já fui radialista, você sabe, dá uma vontade de criticar os governos, né? Tá com o microfone na mão. E aí eu peguei e compartilhei. Depois eu vi, nossa, mas não tem pé nem cabeça isso. E depois você vai e corrige se for necessário, não há problema nenhum. Aliás, é um dever até você corrigir. Então, você está na emissão da mensagem espírita, né, Júlio, fazendo os bannerzinhos da doutrina que o Júlio disse que está veiculando aqui. Muitas vezes, um bannerzinho com uma mensagem espírita salva uma vida. Dona Lúcia, que hoje está aqui no Lar das Flores, em Jaraguá, foi nossa vice-presidente em Barra Velha, no Jesus Nazaré. Ela levava umas mensagenzinhas do Chico Xavier para São João da Periú, na escola onde ela lecionava. E ela disse que um dia ela deixou lá, anonimamente, uma mensagem, veio uma outra professora, pegou, e a mulher desabou numa crise de choro, porque era tudo que ela precisava, era ler aquela mensagem naquele dia. Então, anonimamente, você vai semeando, você vai espalhando, sem qualquer preocupação de ver quem está cuidando daquela semente. Você espalha a semente, né? E aí nós temos que marchar em companhia dos outros. Esta é a visão de Emmanuel sobre a vida e a vivência da fraternidade em sociedade. Podemos passar. Nós temos também Nina Aroeira, esse espírito muito próximo de Chico Xavier. Tem poucas mensagens ditadas por ela. Uma delas é o livro Cartas do Coração, que ela dá uma noção da fraternidade na cooperação. Nina Aroeira, junto com seu esposo Clóvis Tavares, pai do Flávio Mussa Tavares, a Nina e o Clóvis se acercaram do Chico num momento muito delicado. Eles eram dirigentes do Partido Comunista da época, tempos ali, até antes da própria ditadura militar. O Chico os acolheu, o Clóvis estreitou muitos laços, era de muita confiança do Chico. O Chico gostava muito da família Tavares, e a Nina desencarnou muito jovem, né? Muito jovem. A amizade do Clóvis com o Chico continuou. O Clóvis escreveu vários livros em parceria com o Chico, foi biógrafo do Chico, e depois, em segundas núpcias, se casou com Dona Hilda Tavares. Está ainda encarnada, já idosa, atuante muitas vezes no movimento espírita em Campos, no Rio de Janeiro. Juntos, eles criaram a Escola Jesus Cristo, sob a orientação do Chico, uma obra social e educacional na cidade de Campos. E a Dona Hilda, juntamente com o Flávio Mussa, lançaram e até hoje coordenam essa obra educacional. E a Dona Hilda tinha e tem muito respeito pela figura da Nina, que foi a primeira esposa do seu esposo, que desencarnou em tenra idade. E como a Nina Aroeira tinha essa vida social no campo político, que é um campo muito difícil, né? Ainda mais no Brasil, ela ensina o seguinte: copiando as abelhas operosas, aproveitando os dons do dia e das flores, no fabrico do mel sublime da fraternidade.
Assim se constrói a fraternidade da cooperação, olhando o trabalho das abelhas, a dedicação, a organização das abelhas, né? O dia é sempre a hora em que nos movimentamos e as flores são as criaturas de Deus que nos cercam em todas as direções. Veja que bela frase também. O dia é sempre a hora em que movimentamos. As flores são criaturas de Deus. As flores fornecem para a abelha, através de um processo natural, a possibilidade da produção do mel. E as abelhas trabalham muito num sistema de cooperação igualitário, num sistema de igualdade. Vamos lá, a lei da igualdade no livro dos Espíritos, né? E vem da onde? Vem da natureza, né? Da própria providência divina, a beleza das flores das quais as abelhas se valem. Então é uma sincronia de igualdade muito bela, e é um ensinamento de como nós devemos entender a nossa fraternidade nesse sistema colaborativo, para que todos, por exemplo, na casa espírita, colaborem de uma maneira equânime. Gilva, mas eu não tenho jeito para fazer palestra, eu não sou muito bom na leitura, mas tudo bem, cada um com as suas aptidões, né, Júlio? E vai construindo aí esse sistema colaborativo, cooperativo, com aquilo que você pode oferecer. Às vezes você não faz a leitura, mas pode fazer a abertura, pode fazer a palestra, pode atuar nas campanhas que a casa desenvolve, na evangelização infantil, no trabalho mediúnico, no intercâmbio mediúnico. Isso tudo é forma de colaborar, pensando sempre nesta dedicação das abelhas, nesta operosidade organizada, respeitosa, tolerante das abelhas, no ensinamento que elas vêm nos ensinar. Vamos ao próximo, é Emmanuel nos trazendo fraternidade no serviço. Aí já é um livro conhecido, né? Pão Nosso, né? Que a gente lê tanto nas casas espíritas. Emmanuel leciona da seguinte forma: muita gente se esquece que a solidariedade legítima escasseia, olha o alerta, escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Essa é a famosa lambada espírita, né, Miriam? É a lambada espírita. Onde é que não tem coisa para fazer? Onde o pessoal está fazendo fofoca. Onde o pessoal está criticando sem base nenhuma. Onde as pessoas estão dedicadas ao disque-disque. Aí não aparece o trabalho, porque muita gente precisa entender que essa solidariedade, ela se reforça onde é um ambiente de trabalho consistente, onde cada um faz a sua parte. Júlio, mas eu estou vendo uma coisa errada, não posso criticar? Evidente, pode, deve, né? Mas se fundamente, se baseie, faça uma crítica fraterna respeitosa, aponte um sistema, e outra coisa, aponte um sistema de melhoria. Só chegar e criticar, quer ver se for por trás então, né? Que beleza aqui. Não, faça pela frente, é melhor. Faça pela frente. O Chico tem uma frase assim, se não me engano, no Sinal Verde, André Luiz, né? Prefira então a crítica direta, mas venha junto de uma proposta de solução, né, Júlio? Só olha, estou achando que tem um problema aqui, mas assim, ó, na nossa família tem um problema aqui, ou no nosso trabalho, e se a gente fizesse assim? Traga uma sugestão para solucionar e não só problematize, porque daí você vai, se você só problematiza, você vai ser um fator do quê? De desestabilização. Desestabilização. E aí já existem conceitos até antenados, porque o direito ele é uma ciência viva, né? O direito ele impõe sempre novas normas, novas legislações. Já existe este conceito jurídico de assédio moral, difere do assédio sexual. Mas eu tenho um chefe chato. Cuidado, o chefe pode ser chato, o chefe sempre é chato. Mas o chefe pode ser chato até um certo ponto. Se ele está extrapolando e está infligindo a você, por exemplo, um processo de humilhação, denuncie, isso é assédio moral. Já tem este conceito no direito. O chefe, ele se torna, pela própria atribuição dele, um chato. Mas ele não pode te humilhar. De maneira nenhuma. Casais que se separam, por exemplo, e por via judicial, seja amigavelmente ou não,
tem que definir situações de guarda da criança, dos filhos. Isto é sempre traumático, é sempre problemático. Não faça do seu filho uma arma para se vingar do seu insucesso conjugal, do seu ex-parceiro, da sua ex-parceira. Não faça, não submeta o seu filho a este tipo de situação. Também tem conceito jurídico e já tem lei. Alienação parental. É para devolver às 3 da tarde, devolve às 3 da tarde, não às 5, porque outra pessoa está esperando. Não esconda o seu filho, não crie problemas para o seu ex-cônjuge ver a criança. Isso tudo você está submetendo a criança a um abandono afetivo, a uma opressão afetiva. Não brigue na frente das crianças, seja casado ou separado, seja casal hétero ou homoafetivo. Divaldo outro dia fala, perguntaram para Divaldo, casais homoafetivos são naturais, são normais? Tem diferença nos conceitos de naturalidade e normalidade, né? Ele disse assim, são absolutamente previsíveis e naturais. Eu conheci um tão normal que já estão separados. Então não tem essa diferença, né? Temos que abrir também esse conceito. Mas veja bem, esta questão da crítica, esta questão do assédio, essa questão da opressão tem que ser muito bem avaliada, porque você quebra os limites da fraternidade também quando isso se estabelece. E voltando à questão da fraternidade no serviço, trabalhe, produza, aponte soluções para que você não se torne um problema onde você está, senão você quebra muitas vezes o próprio ambiente, o próprio clima, a própria estabilidade do ambiente, você se torna esse fator de instabilidade. Então é a lição de Emmanuel. Podemos passar ao próximo, que é do Batuíra. Espírito, a foto lembra o Dr. Bezerra, mas não é, esse era o Batuíra. O Batuíra era português e ele veio para o Brasil, radicou-se no Brasil e fundou uma instituição espírita, foi um dos pioneiros do movimento espírita em São Paulo, né? E era um socialista utópico. Ele ele conseguiu ao final da sua encarnação vitoriosa, inclusive, uma vila para idosos, uma obra social que ele construiu por conta dos seus ideais espíritas e humanistas. Então, no livro Mais Luz, é um livro do Grupo Espírita Emmanuel Editora, do GEM, ele diz o seguinte: lições sobre fraternidade e vibração espiritual. Insistamos na confraternização permanente das nossas energias, a fim de que o trabalho de equipe possa oferecer ao próximo todo o rendimento de que sejamos capazes na edificação de bem. Vejam como os espíritos tinham, os que nós já passamos, uma sintonia na fala sobre a necessidade de equipe, de tolerância, de igualdade, né? E o Batuíra diz o seguinte, que a confraternização, né, num trabalho de equipe, por exemplo, ela não é só do trabalho em si, de dividir as tarefas, mas ela também é um dispêndio de energias. Então nós temos que vibratoriamente desprender energias de maneira fraterna, né, para que o rendimento melhore. Então, quando você está colaborando no trabalho, em casa, na casa espírita, você está também agindo de maneira vibracional. Você está também agindo de maneira espiritualizante. Você também está construindo a fraternidade em bases vibratórias elevadas. Quando o Júlio pediu que a gente lesse aqui o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho, eu lembrei do que o Chico falava sobre a primeira frase do Evangelho de Mateus, capítulo 11, lá no versículo 28, quando Cristo diz: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados. E sabe o que o Chico dizia desse ponto específico? Ele dizia assim: veja bem, Jesus convida para vir para nós o que está sobrecarregado e diz que vai aliviar, mas não diz que vai curar. Jesus, no primeiro momento, diz o Chico, ele promete o alívio, porque nem sempre nós estamos à altura do merecimento da cura. Isso é uma construção vibratória. Você atinge a cura quando você tem condição de merecimento para atingi-la.
Enquanto você não atinge a cura real, você vem para a casa espírita ou para qualquer proposta religiosa em busca de quê? Alívio, consolo. Eu li hoje ainda, o Júlio ontem colocou no ar lá a fanpage do Senja, Centro Espírita, e tem, não sei se você observou, Júlio, tem uma pessoa que fez um relato lá, um breve testemunho de quanto Maria José Amor ajuda ele. Eu não lembro o nome da pessoa, é daqui, possivelmente daqui de Jaraguá. Por quê? Porque o caráter da doutrina espírita é eminentemente consolador. A cura virá. A cura virá. Se você estabelecer diretrizes de atos, de comportamentos para que você mereça a cura. Conheci uma senhora em Barra Velha que morava na Avenida Santa Catarina, avenida principal. Foi a última casinha de madeira de pescador da Santa Catarina a ser demolida. A última. Ficava na altura, saindo da Canoa dos Pescadores, indo em direção à BR-101, indo no sentido sul, mais ou menos pouco menos de 1 quilômetro para frente, na avenida. Hoje é um assadão de carnes, o ponto era comercial. Esta senhora tinha uma infecção e uma ferida, talvez um câncer, nas suas partes íntimas, que lhe fez sofrer durante mais de 15 anos. Veio, se instalou em Barra Velha, uma entidade religiosa chamada Igreja Universal do Reino de Deus, onde hoje é o Afélis Auto Center, antigo bailão do Escadão, na marginal da BR. Esta senhora, possivelmente católica de origem, foi na Igreja Universal, fez as campanhas da Igreja Universal, independentemente de qualquer julgamento de seus líderes, fez a campanha. Em uma semana, o seu problema de saúde, a ferida que ela carregava, havia secado. E aí foi o processo dela de conversão, evidente na cabeça dela. Talvez ela pensasse: o bispo me curou, o pastor, enfim, ninguém cura, Jesus cura. Quem cura é Deus e Jesus. Mas enfim, ela se converte para a igreja. Mas por que tantos anos antes, talvez com promessas, com idas na igreja, ela não atingiu a cura? E naquele momento ela atingiu o momento da cura. Ah, Giovana, podia ser no próprio catolicismo? Podia. Mas ela precisava daquela mensagem. E eu confesso, eu vim para a doutrina espírita por conta da razão, um pouco por conta da dor também, por problemas familiares, mas muito por conta da razão, por ler e gostar do que eu lia. Mas poderia ter ficado no catolicismo. Você pode se curar na igreja católica, naquele terreiro de umbanda mais humilde, na casa espírita, na igreja universal, você pode se curar até sem ir em igreja nenhuma. Mas você tem que entender que isto é um processo de amadurecimento que te fez ter o merecimento para entender que o nosso trabalho tem que render no caminho do bem. Tem que ser o momento certo para que a coisa aconteça. Essa senhora já desencarnou, já era uma senhora idosa, já desencarnou há muitos anos. Ela nunca mais deixou a igreja, é evidente. Então por que esse processo acontece? Agora, até o momento em que a cura se estabeleça, você vai entendendo e vai se consolando. Porque se não vier a cura imediata, pelo menos pode ter certeza, a mensagem, e aí vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, a mensagem da doutrina espírita, esta sim, é altamente consoladora, e por isso nós estamos aqui. Pode avançar, eu vou ter que dar uma corridinha agora. Vamos ao Dr. Bezerra, é uma prece, se não me engano, não, esse ainda não é a prece, no livro União em Jesus, Dr. Bezerra fala sobre a fraternidade e o desinteresse que tem que se ter. Muitas vezes contra nós próprios vai nos ser necessário ouvir a opinião dos companheiros e acatá-las. A maioria às vezes não acata, né? Considerando o benefício geral e não os nossos próprios interesses pessoais que nos cabe sofrear, para que a felicidade dos outros nos favoreça com a alegria de ver os outros felizes e abrindo, com isso, novas estradas no campo íntimo que nos visem a melhoria, a paz, a compreensão e o bom ânimo. É uma receita de vida estabelecida pelo Dr. Bezerra, né?
contrariar os nossos interesses. Até que ponto o meu interesse está sendo sincero ao atingir esse ou aquele objetivo? Eu quero um carro novo, Gilvan. Qual a legitimidade? Você pode querer? Tem todo o direito de querer um carro novo, uma casa melhor, uma vida melhor, um salário melhor. Mas cuidado com a postura que você vai ter a partir do momento que você atingir essa condição melhor, para que você não se torne um opressor, para que você não se deslumbre com aquela condição, para que você saiba, como Chico dizia, de onde você vem. Chico disse uma vez: me ofereceram uma fazenda, e eu disse para o rapaz: você está louco? O que eu vou fazer? Eu tenho que continuar no padrão que eu fui criado. É isso que o Dr. Bezerra fala. E quando fala que a felicidade dos outros, diz o Dr. Bezerra, nos favoreça com alegria, o Chico dizia também assim, que nós temos que ter um tipo de paciência muito importante a ser desenvolvido. A paciência com a felicidade dos outros. Porque a felicidade dos outros, às vezes, ela nos desestabiliza, né? Quer ver se é um familiar que avança, que ganha mais, que vai mais para frente, um vizinho que compra um carro novo, constrói aquela casa que você sempre quis, mas não conseguiu. Puxa, mas eu trabalho tanto. Quando você se começa a se desestabilizar com a felicidade do outro, diz Chico, desenvolva a paciência. É um tipo específico de paciência. Paciência com a felicidade dos outros. Deixa os outros, eles estão no nível de merecimento deles. Uma hora chega a tua vez de melhorar um pouquinho. Agora, muitas vezes aí o cotovelo, né? Cotovelozinho dói, dá uma dorzinha de cotovelo. Vamos avançar? Então temos que ter isso em mente. Dr. Bezerra, no livro Taça de Luz, ora em favor da fraternidade, uma prece para a fraternidade, dizendo-lhe assim: Senhor, somos uma só família de corações, uma só, que se rearticularem no espaço e no tempo, atendendo a servir-te. Nos ensina, Senhor, a ser mais irmãos uns dos outros. Nos ajuda para que seja cada um de nós a complementação do companheiro, naquilo que o nosso companheiro esteja em carência. Vejam que prece. Nós somos uma família só na casa espírita, nós somos uma família só na cristandade, nós somos uma família só na filiação da nossa paternidade divina. Budistas, islâmicos, germânicos, negros, brancos, a turma do Lula, a turma do Bolsonaro, somos todos uma só família, se rearticulando, aprendendo a conviver uns com os outros. E aí entra uma frase do Papa Francisco, né? Mundo, parece uma frase espírita. Neste mundo nós somos todos imigrantes. Nós somos todos refugiados. Não se entende por que um líder um líder de nação tem um discurso xenófobo contra refugiados, contra imigrantes ilegais, porque via de regra, se você for pesquisar na vida do próprio líder, ele é neto de imigrantes, que também tiveram que emigrar para fugir de guerras, de pestes, de fomes. Nós somos migrantes no tempo e no espaço, migrantes das reencarnações. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui ou vamos estar em outra constelação, em outro planeta. Refugiados de capela. Mas eu não gosto de negro, eu não gosto de muçulmano, eu não gosto de cigano, eu não gosto de alemão. Eu tinha uma patroa que não gostava de alemão. Se ela vivesse em Jaraguá, ela dizia: Gilvan, alemão é difícil. De uma imobiliária que eu trabalhei já faz muitos anos. Alemão é difícil, não tem nada com alemão. A minha esposa é polaca. Está ali próximo, né? E eu falo bastante, né? Descendo italiano. Podemos avançar. Então, essa prece do Dr. Bezerra, já caminhando para o final, nós vamos... Avança mais um pouquinho, querido. Mais um. Nós vamos agora, para encerrar, já estou estourando o horário, falando de fraternidade, como o Chico era fraterno com as pessoas, né? Vocês já viram a história de Jorge? Alguém aqui já conhece a história do Jorge? Já conhece a história do Jorge, né? Já conhece. E eu fiz esse mesmo tema em São Paulo, numa casa chamada Estudo e Meditação, né, seu Dorival? E daí no outro dia era uma semana de palestras, e no outro dia veio outro palestrante e contou de novo, né? Eu comentei com o seu Dorival, disse: eu acho que... Ele tinha recebido a mensagem para contar aquela história.
que a gente sente a presença do Jorge. E dizem os conhecedores da obra do Chico que é a história mais bonita do Chico. Mas tem tantas histórias bonitas do Chico, né? Então, neste livro aqui do Adelino, que era amigo, ainda está encarnado, amigo muito próximo do Chico, Adelino, da cidade de Mirassol, em São Paulo, no livro Kardec Prossegue, ele conta o seguinte, a história do Jorge, que está ali no slide, né? E que foi publicado pela editora Lep e pela editora Cel. Ao longo desses anos em que tenho ido a Uberaba, diz o Adelino, aqui é o Adelino falando, conheci muita gente, gente meio boa, gente boa e gente menos boa. Gente boa, né? Algumas, o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar das minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as sessões do Chico se estendiam até de manhã cedo, eu vi ele pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida de uma última palavrinha ainda que rápida com o Chico, ele me chamou a atenção pela alegria com que ele esperava a sua vez de falar com o Chico. Vinha com os passos muito cansados, o olhar trôpego, a fisionomia muito abatida, mas os seus olhos brilhavam à medida que ele enxergava o Chico. Se aproximava do Chico. Não raro seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Chegava no Chico, se alegrava e chorava. Trajes muito pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde com muitos remendos. Um paletó de casemira se lhe apertava o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Ele se chamava Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a sua vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que não se quisesse, se tinha um movimento instintivo de recuo. Chegavam no Jorge. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou refrigerante, a fim de que ele saísse logo de perto da gente. Jorge morava com um irmão e uma cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Tinha algumas telhas, pedaços de tábuas, plásticos, folhas de lata, e era o que moldurava o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças. Mingau, lhe trocava os panos, assistia às crianças. Alma assim, caridosa, eu acredito que ele sofria maus tratos. Muitas vezes eu vi com marcas no rosto e até hoje fico pensando se aquela ferida permanente no lábio inferior, não era resultante das constantes pancadas. O Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos e nas primeiras vezes eu pensava, como é que o Chico pode perder tanto tempo com o Jorge? Quantas pessoas que viajam milhares de quilômetros mal pegam na mão do Chico? E por que será que ele não diminui o tempo do Jorge, né? Para conversar com os outros, para dar atenção para os demais? Somente assim eu fui entender, somente mais tarde eu fui entender, que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Em casa ele não tinha com quem conversar. Na rua ninguém dava atenção para o Jorge. Quase todas as vezes em que eu lá estava o Jorge também. Assim, por alguns anos eu me habituei a ver aquele estranho personagem e o Jorge, aos poucos, ele foi me cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever estas linhas, eu ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos da boca do Jorge qualquer palavra de queixa nem de revolta. Seu diálogo com o Chico era comovente e era enternecedor. Chico chegava e dizia, e aí Jorge, como é que está a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem para cá, Jorge, foi boa?
Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. O que você mais gosta de olhar, Jorge? Ah, o azul do céu, tio Chico. Às vezes eu fico pensando que o Senhor de Jesus está me espiando. Depois o Jorge falava sempre a mesma coisa. Da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que fazia ninho no seu telhado. Quando pensava que tudo tinha terminado naquele diálogo, o Chico ainda dizia: agora o Jorge vai declamar uns poemas para nós. O pessoal já esperando, né? Daí diz o Adelino, eu chegava a me virar na cadeira e perguntava para mim mesmo: onde é que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava 1, 2, 3, 4 versos. Bem, Jorge, agora para nossa despedida, diz o Chico, declama aquele que eu mais gosto. Qual, tio Chico? O Chico dizia: aquele da moça, Jorge. Ah, tio Chico, já lembrei. Nessas horas, o centro, o grupo da prece, né, todo lotado, as pessoas se acotovelando, né, formando um círculo na mesa do Chico, sempre cheio, calor de Uberaba. O Jorge colocava o colarinho da camisa para fora, ele abotoava o único botão surrado do paletó, colocava as mãos para trás, parecia uma criança que ia declamar poema na escola. E estava ali diante de uma autoridade, né? Olhava para ver se estava olhando para ele e sapecava, todo cheio de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando o Jorge terminava, o riso era geral. Ele também sorria, dava um sorriso solto, alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior dos seus grossos lábios se dilatava, e aí a ferida sangrava. Aí ele se aproximava do Chico. O Chico dava para ele uma pequena quantia em dinheiro. Em todos aqueles anos, eu nunca vi quanto dinheiro o Chico dava para ele. Depois, o Jorge colocava o dinheirinho dentro de uma capanga. Ali ele já tinha guardado o que sobrou da pipoca, os docinhos, e dava um nó no pacotinho, uma alça de pano. Para se despedir, o Jorge não se abraçava no Chico. Ele se jogava inteiro para cima do Chico. Ele se jogava inteiro para cima do Chico, falava quase dentro do nariz do Chico. E eu nunca vi o Chico ter aquele recuo instintivo como eu tivera todas as vezes que o Jorge chegou perto de mim. Ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão na face dele, a mão e a face dele, e ele retribuía, beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficavam as manchas de sangue da ferida. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele. E eu, que muitas vezes, ao chegar à casa dele, molhava um pano, limpava o que eu passei a chamar carinhosamente de beijo do Jorge. Não saberia dizer para vocês quantas vezes eu pensei em levar um presente para o Jorge. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, eu fui adiando e o tempo foi passando. Acabei por não levar nada. Lembro-me com tristeza das palavras do apóstolo Paulo que fazem mais fortes nos recessos da nossa alma: façamos o bem enquanto temos tempo. E, enquanto temos tempo, de repente fica tarde demais. O Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada muito fria, completamente só no seu quartinho, esquecido do mundo e esquecido de todos, mas não esquecido de Deus. Contou o Chico que foi esse nosso irmão negro, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro, mau hálito, que ao desencarnar, perdeu a emoção, eu sempre me emociono, nosso Senhor Jesus veio pessoalmente buscar. Jesus entrou no quarto de terra, retirou o Jorge do corpo magro e sofrido, envolto nos trapos imundos, aconchegou o Jorge ao peito, voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus filhos. E aí as palavras do Cristo ressoam para nós quando Cristo fala: estarei convosco até o fim dos séculos.
Não vos deixarei órfãos. E pessoalmente, eu, Juvan, que bom que eu estive com o Hermínio. Que bom que eu dei um abraço nele. Muita paz, que Jesus nos envolva. Eu vim a tempo.